Bem, Capela, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. Estamos ao vivo neste exato momento com Armando Mendonça, o segundo vice do Corinthians, que fala gentilmente aqui com a Rádio Bandeirantes. Armando, quero agradecer demais a tua presença aqui na Rádio Bandeirantes, no Concentração da Rádio Bandeirantes, e se o senhor pudesse falar neste momento como que está o clima até no Parque São Jorge, como tem sido o clima justamente depois dessa saída da Vaidbet e do grupo político pelo qual o senhor faz parte, afinal Rosala Santoro e também Fernando Alba deixaram o Corinthians. Obrigado, doutor. Boa noite, Pedro Ramiro, boa noite, Capela, boa noite, da Rádio Bandeirantes. É um prazer falar com vocês. A gente recebe com muita preocupação a saída da Vaidbet, mas tenho certeza que o nosso departamento de marketing, que é muito competente, já está tomando as providências para substituir esse patrocínio master. O Corinthians é uma marca muito forte, uma marca muito poderosa, que tem uma visibilidade muito grande, e eu tenho certeza que novas empresas irão nos procurar e logo nós teremos aí boas informações para dar para a torcida corintiana. Por outro lado, eu confesso e preciso ser verdadeiro, eu vejo com muita tristeza a saída do meu grupo, do Corinthians, do Movimento Corinthians Grande, da gestão. Eu vejo com muita tristeza e muita preocupação a saída do nosso diretor financeiro, Rosala Santoro, nosso adjunto de futebol, Fernando Alba, que transmitiam até então uma credibilidade, um profissionalismo para a nossa gestão, e infelizmente depois de 6 meses, quase 6 meses, 5 meses de tentativa, eu preciso reconhecer que o Rosala, ele foi um corintiano, é um corintiano que tentou de todas as formas ajudar o clube da melhor maneira possível. Eu acho que ele tem certeza absoluta que ele saiu com o sentimento de que ele fez de tudo o possível para ajudar o clube, e que se ele saiu hoje é porque infelizmente ele viu que ele não tinha mais como contribuir aí para tentar ajudar a nossa gestão. Então ele sai com a consciência tranquila de que ele tentou, mas infelizmente não foi possível colocar aí em prática aquilo que nós nos comprometemos na nossa campanha. Ô doutor, é o Capelanes, um abraço para o senhor, prazer conversar contigo. Doutor, a situação realmente ela é calamitosa na questão administrativa, né? Mas eu tenho aqui um questionamento para o senhor, porque o Augusto Melo, que falou tanto aqui na Rádio Bandeirantes para nós sobre transparência, ele sumiu. Ele não fala, ele não convoca entrevista coletiva, acho que a última foi aí na primeira ou segunda semana de janeiro. A pergunta para o senhor é a seguinte, é em relação ao Sérgio Moura. A informação inicial que nós temos, e são duas perguntas já em relação a esse sujeito. A primeira, ele segue trabalhando no departamento de marketing do clube, porque a informação é que ele tirou uma licença da sua função de superintendente de marketing. Aí outros deram informação que mesmo licenciado, ele segue trabalhando e fechando patrocinadores. E o Ramiro passou uma informação ontem para nós, que ele fez até uma confusão em relação a patrocinadores na camisa do Corinthians de basquete. Isso, basquete feminino. Exato, basquete feminino. Queria poder entender como é que um cara que está licenciado segue trabalhando, se isso é verdade. E eu queria poder entender também por que ele acionou a polícia a bater na porta do senhor, doutor. Então, eu acho que o nosso presidente, o Augusto Melo, ele tem as razões para nesse momento,
aguardar aí para poder falar com a imprensa. Ele é o nosso representante, ele representa o Corinthians. Eu acho que no momento oportuno ele fará o pronunciamento em nome do Corinthians. Eu estou dando essa entrevista como vice-presidente, não falando em nome do Corinthians, né, mas, claro, defendendo aí as questões envolvendo o Corinthians e falando sobre o movimento Corinthians Grande. Em relação à saída dos integrantes do movimento Corinthians Grande, que de fato é uma perda para a nossa gestão. Em relação ao Sérgio Moro, a informação que eu tenho é que de fato ele foi desligado. Hoje mesmo o Augusto Melo confirmou que ele foi desligado, então eu não tenho por que não acreditar na palavra do presidente. Então ele segue desligado e sem função no clube. Mas hoje isso, doutor, desculpa interrompê-lo, porque até ontem ele estava trabalhando pela informação que nós temos, né? Estava licenciado, mas estava trabalhando pela informação que você passou. Isso. Então ele foi desligado hoje oficialmente, doutor? Pelo menos os bastidores aí? A informação que eu recebi do presidente, ele me confirmou que ele já estava afastado, não foi afastado hoje. Ele já estava afastado, não estava trabalhando mais no Corinthians, não que isso aconteceu hoje, tá? Então, assim, essa informação de que ele vem trabalhando mesmo depois de afastado, isso eu não posso ratificar, porque a informação que eu tenho é que, de fato, ele foi afastado. Então, essa é a informação que eu tenho. O afastamento dele ocorreu assim que foi anunciado o desligamento dele do quadro de prestador de serviço do Corinthians. E sobre a polícia, por que ele está acionando contra o senhor? Isso é muito triste, isso é uma coisa que realmente me deixou muito constrangido. Aí eu não falo em nome do Armando Mendonça, né? Nós temos que separar a pessoa física do Armando, do vice-presidente. Eu ocupo um cargo importante que ocupa o cargo de vice-presidente do maior clube de futebol do Brasil, e a partir do momento que ele envolve de alguma forma o vice-presidente do maior clube de futebol do Brasil, levando de certa maneira o nosso Corinthians para as páginas policiais, isso é muito ruim para o nosso clube, para a nossa reputação. Então eu acho que foi uma coisa que me deixou muito constrangido como vice-presidente. Como Armando Mendonça na pessoa física, eu não tenho compromisso com o erro, eu prestarei todos os esclarecimentos para a autoridade competente, respeito a polícia, tenho confiança na justiça, sei que a justiça fará um belo trabalho e apurará os responsáveis, e os responsáveis, se existirem, serão punidos, né? Eu tenho internamente o nosso presidente do Conselho Deliberativo tomou as providências legais no âmbito do Conselho, e nós agora precisamos aguardar as apurações da Polícia Civil, que eu confio muito. Ô doutor, é claro que a gente fica aguardando um posicionamento do Augusto Melo, mas o senhor está de perto observando tudo. E pela movimentação, a gente acaba gerando desconfiança porque até agora ninguém da própria presidência veio falar. O senhor, aliás, é o primeiro como vice-presidente a falar sobre esse assunto. Observando de perto, o senhor acredita que tem coisa errada nisso aí? Eu repito, eu só estou ouvindo, só estou falando e estou falando porque o meu nome, infelizmente, foi citado no inquérito policial que foi divulgado pela mídia. Senão eu jamais falaria. Eu acho que quem tem que falar em nome do Corinthians é o nosso presidente. Eu não estou falando em nome do Corinthians, né? Estou falando como vice-presidente por ter sido citado num inquérito policial. Então eu faço o que fiz questão, acho que é um dever
como vice-presidente, prestar os esclarecimentos que a imprensa, que o torcedor gostaria de ouvir. Eu realmente não posso acusar ninguém. Eu acho que precisa ser devidamente apurado. Quando eu tive conhecimento dos fatos, através de um jornalista. Eu levei isso para o presidente e pedi que o presidente tomasse as devidas providências, e aguardei essas providências. Então eu acho que agora isso como está no âmbito da polícia, nós precisamos aguardar as investigações. A polícia é muito competente, a polícia faz um trabalho brilhante, eu confio no trabalho da polícia e depois da apuração nós saberemos aí se há envolvidos dentro do clube, fora do clube, quem são as pessoas envolvidas. Hoje nós não podemos afirmar, acusar absolutamente ninguém. Seria leviano de qualquer pessoa fazer qualquer tipo de acusação. Nós podemos discutir questões internas, questões de foro administrativos que não concordamos, mas jamais acusações de âmbito criminal e dessa linha. 8h15, marcou o quinto sinal da Rádio Bandeirantes, estamos ao vivo, trabalho aqui brilhante do Pedro Ramiro com o segundo vice-presidente do Corinthians, nessa sexta-feira complicada para o torcedor corintiano, o Armando Mendonça gentilmente nos atende. Mestre Cláudio Zaidan, nem dei boa noite para o Manuel, para o mestre Zaidan, certamente o mestre Zaidan tem questionamento. Tudo bem, Zaidan? Boa noite. Boa noite, Capelanes, boa noite, Ramiro, Fala, boa mestre. noite, Armando. Apenas uma pergunta, Armando, você disse com razão que o Corinthians, até pela sua grandeza, deve encontrar logo, logo uma empresa que queira ser patrocinadora. Talvez não nos mesmos termos e com a mesma quantia, mas uma patrocinadora forte. Mas me parece que neste momento o mais importante é por que a empresa saiu. Ela saiu porque esperava respostas que não foram dadas ou, se foram dadas, não a convenceram. E hoje, numa entrevista ao Datena, no Brasil Urgente, na TV Bandeirantes, o delegado Thiago Fernando Corrêa, que é da Delegacia de Crimes Financeiros, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, ele disse que vai seguir o caminho do dinheiro, né? Que é uma espécie de mantra das investigações e sempre, ou quase sempre, dá certo. Paralelamente à investigação policial, claro que há investigações internas no clube. O grupo Corinthians Grande se sente satisfeito com as respostas que foram dadas, com o tipo de investigação que está sendo feito? Vocês acham que o clube caminha para chegar à verdade de tudo o que ocorreu? Ou exatamente a falta de resposta é que levou à saída desses integrantes do seu grupo? Zaidan, boa noite. Boa noite. O Movimento Corinthians Grande emitiu uma nota e de fato, o movimento Corinthians Grande, ele entende que o presidente Augusto Melo ele poderia ter agido de uma forma diferente. Respeitamos a forma como ele agiu, mas que ele poderia ter agido de uma forma diferente assim que ele teve conhecimento dos fatos por mim narrados. E qual era a atitude que o movimento Corinthians Grande gostaria que o presidente Augusto Melo tivesse feito? Ele, como mandatário do clube, pediu uma instauração de inquérito policial para averiguar as questões que chegaram até ele. Ele, por bem, ele preferiu aguardar, porque ele entendeu que não existia elementos suficientes para fazer isso. E depois da divulgação aí da matéria do jornalista Juca Kfouri, e aí sim ele emitiu uma nota, e o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma,
já iniciou uma investigação, prontamente determinou uma investigação. Ato contínuo, o presidente Augusto Melo, a solicitação do então diretor jurídico Yun Li, também notificou a empresa intermediadora. E agora eu não sei avaliar, eu acho que eu prefiro deixar isso para o nosso departamento jurídico, essa atitude da empresa patrocinadora que resolveu sair, se é correta, se não é, se isso foi decorrência da atitude do clube, se não foi, se isso foi uma estratégia dela. Eu acho que isso nós vamos ainda ter que discutir e certamente o nosso jurídico vai cuidar desse assunto. Armando, o risco de impeachment é real, na sua opinião? Eu acho que não. Eu acho que não há motivo para impeachment. O Augusto Melo não vejo motivo para processo de impeachment do presidente. O meu grupo não apoia nenhum processo de impeachment. Eu não apoio nenhum processo de impeachment. Eu acho que o que precisamos é corrigir o rumo da nossa gestão. Quando eu falo corrigir o rumo da nossa gestão, eu estou dentro nisso. Eu acho que estou à disposição do presidente Augusto Melo para ajudá-lo no que for preciso, para ajustar o rumo da nossa gestão, né? Na campanha nós fizemos um compromisso com o eleitor, com o sócio do clube, de fazer uma gestão profissional, uma gestão ouvindo pessoas competentes, profissionais. E o clube passa por um momento difícil, e não é culpa dessa atual gestão, não é nossa culpa, é culpa, infelizmente, do passado, do que nós recebemos, do que nós encontramos, uma situação muito difícil, que vem se agravando muito em decorrência do passado, e que o Corinthians precisa profissionalizar a sua gestão, né? O Corinthians é um clube muito grande, com potencial muito grande, e que enfrenta um momento muito delicado, e que só vai passar por esse momento se profissionalizar a gestão do clube. O Corinthians não aguenta mais ser administrado por amigos, por questões, relacionamentos políticos. Nós precisamos, acho que todos, a situação, a oposição, precisa se unir por uma gestão profissional. É isso que nós nos comprometemos na campanha. O presidente Augusto Melo foi eleito com quase 70% dos votos, e qualquer processo de impeachment não se justifica. Doutor, nesse momento. É o seguinte, é uma avaliação minha, tá? E a gente está aqui, obviamente, para debater em alto nível. A gestão do Augusto Melo, pelo menos para mim, tô vendo de fora, ela acabou, doutor. Saiu todo mundo, não tá sobrando ninguém, daqui a pouco não vai sobrar nem o presidente, porque em cima dessa questão, se fulano, ciclano, beltrano, seja lá quem for favorável ao impeachment dele, a minha pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor é favorável ao impeachment, mesmo dizendo agora que não, mas caso essa situação envolvendo laranja na negociação da VaideBet seja comprovada, o senhor ainda assim vai estar ao lado do Augusto Melo? Se comprovado que tem laranja na parada da VaideBet, o senhor ainda assim acha que é um erro o impeachment? Conforme eu falei, uma eventual má gestão não se corrige com impeachment, tá? Pô, mas é fraude, é corrupção, doutor. Tem que cair todo mundo. Deixa eu terminar. Não deixa, mas debate, doutor. Verificado após a apuração da autoridade policial, verificado irregularidade, crimes e identificado as pessoas, aí há um procedimento interno, e se essas pessoas, se porventura envolver qualquer pessoa da diretoria, e aí tem as consequências
do nosso estatuto, do Conselho Deliberativo, e aí segue o trâmite. Mas hoje, falar em impeachment é muito prematuro, né? Nós estamos falando aqui de uma questão, se encontrar, não podemos trabalhar no se. Seria muito leviano da minha parte fazer qualquer análise no se. Não, acho que não é correto hoje de forma alguma, na verdade. Se porventura constatar que houve qualquer desvio, que qualquer colaborador do Corinthians, qualquer diretor do Corinthians, essas pessoas vão responder criminalmente e vão responder dentro do clube, conforme deixou muito claro o nosso presidente do Conselho, o Romeu Tuma, e o próprio presidente Augusto Melo. Então, acho que nós precisamos ter muita cautela nesse momento, né? Não podemos utilizar essa questão para já provocar um procedimento, um pedido por parte da oposição de impeachment, porque eu acho que isso é prematuro, é meramente político e não é o momento. Precisa ser apurado. Acho que... Doutor, a Vaidbet saiu hoje, doutor. O maior patrocínio da América Latina foi embora justamente por esse tipo de coisa que ninguém do Corinthians conseguiu explicar, porque ninguém fala. Eu concordo, e precisamos analisar essa questão da saída da Vaidbet, né? Eu acho que é importante analisar por que a Vaidbet saiu, né? Porque se saiu por quê? O Corinthians tomou todas as providências que precisavam ser tomadas? Precisa analisar isso. Saiu por quê? Porque para a Vaidbet foi interessante sair? São análises que o jurídico vai fazer. Eu não posso fazer essa análise, eu como vice-presidente, não é correto eu fazer essa análise. Mas quem está no jurídico, doutor? Quem está no jurídico? Porque o Yankee Lee foi embora, quem assumiu? Não, por enquanto não foi nomeado nenhum diretor jurídico. Nós estamos ajudando, o nosso departamento jurídico é muito competente, mas não tem não foi nomeado nenhum diretor jurídico. Bom, para a gente encerrar então, agradecendo demais a atenção do doutor Armando Mendonça, segundo vice-presidente, trabalho do Pedro Ramiro, falando sobre Corinthians, para a gente poder finalizar, até porque o doutor tem os compromissos, sexta-feira à noite a gente agradece, e a gente também daqui a pouquinho tem jornada esportiva Jogo do Santos, Ramirão, vamos lá. É verdade, doutor, mais uma vez agradecendo a tua participação aqui na Rádio Bandeirantes. Para encerrar o assunto do momento, Carlos Miguel já não é mais jogador do Corinthians? Isso eu não sei informar. Isso fixo é responsável o presidente com o departamento de futebol. Isso cabe ao presidente e o departamento de futebol informar. Isso não cabe ao vice-presidente. Tá certo. Obrigado, doutor Armando Mendonça, prestando esclarecimento. É isso que a gente pede, né, Capela? Transparência e o doutor Parabéns ao doutor, parabéns exato. ao doutor. Eu lamento Augusto Melo, que falou Sim. aqui que sempre seria transparente, estaria à disposição, Sim. E ele sumiu. Eu lamento, eu acho isso uma vergonha, com mais de 35 milhões de torcedores nesse momento complicado que o Corinthians vive na questão administrativa. Doutor, mais uma vez, obrigado pelo convite, um ótimo fim de semana ao senhor, apesar do caos que tá tudo isso, obrigado pela participação. Eu agradeço e vamos em frente. O Corinthians é grande e vamos sair desse momento difícil. Tá bom.